Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, o professor César Bodão, tá? Para falarmos sobre um assunto importante também da língua portuguesa hoje, mais um assunto, né, que é o substantivo, ou que são os substantivos, tá? Esta palavrinha que dá dor de cabeça para algumas pessoas. Mas para nós não, porque você vai perceber que é um assunto fácil, mas que precisa, obviamente, de um pouco de atenção e um pouco de estudo. Não tem problema, não tem segredo, tá? Aliás, a língua portuguesa é moleza, diferente da matemática, da química, da física, é mais difícil, mas a língua portuguesa é moleza, né? Então vamos lá, olha. O que é um substantivo? Normalmente, quando a gente estuda, né, nas escolas por aí, desde o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, a gente, isso não tem mais essa nomenclatura, né? Agora é ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e terceiro grau, certo? Ensino superior, né? Isso. Então, vejam bem, quando a gente estuda por aí, normalmente nós aprendemos o seguinte: substantivo é aquilo que dá nome, verdade? Verdade. Porém, nem sempre um substantivo pode ser identificado como nome, ou um nome pode ser identificado como substantivo e vice-versa. Nome é muito amplo isso aí, né? Então nós associamos nome como nome de alguma coisa, aquilo que identifica alguma coisa, e nem sempre é assim. Presta atenção, se eu disser assim, ó, esta televisão aqui, é nome de alguma coisa? Sim, é o nome dessa televisão, né? Então, é um substantivo? É um substantivo. O nome da lâmpada, o meu nome, o nome do seu cachorro, o nome da árvore, é tudo substantivo. Agora, tem uma frase, se não me engano, é da Clarice Lispector, que ela diz assim: a existência é frágil. O substantivo aí é existência. E não dá para você identificar a existência como sendo o nome de alguma coisa, correto? Mas existência é substantivo. Então aí você precisa ter outro mecanismo ou outros mecanismos para identificar o substantivo, para você saber se é substantivo ou não, tá? Bom, um outro mecanismo para você saber, além do nome, então a primeira coisa que você faz é ver se dá nome para alguma coisa, ver se você identifica aquilo como nome, tá? Aí, se é nome de alguma coisa, pronto, é substantivo. Se é qualidade, já não é substantivo. Às vezes a qualidade pode virar substantivo, pode, é isso que você tem que saber, tá? Então, por exemplo, se eu disser assim, a existência é frágil, eu sei que existência é substantivo, observando, por exemplo, o artigo A, tá? O artigo A, ele vai identificar a existência como substantivo. Por quê? Porque o artigo só acompanha o substantivo. Entendeu? Só acompanha o substantivo. Então, uma outra maneira de eu identificar um substantivo é verificar se ele está acompanhado de um artigo. Se tem um artigo ligado a ele. Se houver um artigo ligado a qualquer palavra, de qualquer classe gramatical, esta palavra deixa de ser a palavra originalmente que ela tinha a função originalmente e passa a ser o substantivo, tá? Então essa é uma das funções do artigo. O artigo só acompanha o substantivo e serve também, além de determinar o substantivo, ele serve também para substantivar palavras. Ou seja, ele transforma aquilo que não é substantivo em substantivo, tá? Então a existência da palavra jantar. Jantar não é verbo? Jantar é verbo. Vocês já viram o verbo. Se não viu, vai lá e dá uma olhadinha no verbo. Verbo, palavras terminadas em ar, ir, normalmente são substantivos. Então, jantar, eu janto, tu jantas, ele janta é substantivo. Agora, quando eu digo o jantar está na mesa, quando eu falo o jantar está na mesa, jantar passou a ser o quê? Isso, substantivo. Por quê? Porque eu coloquei o artigo o junto da palavra jantar. Tudo bem? Então, veja, primeira coisa que você faz para achar o substantivo. Verifica se ele é nome de alguma coisa. Ah, o ar-condicionado está quebrado. Pronto, o ar-condicionado é substantivo, é nome daquele aparelhinho. Tá? Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Então, na aba do meu chapéu, ó, na aba é substantivo? Está acompanhado de artigo. Ah, professor, mas na é artigo? Na, não pode esquecer, é o em preposição mais o a artigo. É a junção, a fusão do em preposição mais o a artigo. Então tem artigo ali, obviamente que a aba é substantivo. Tudo bem? Então,
Segunda coisa, tá? Bom, dá para identificar de outra maneira? Dá também. Olha, qual a diferença de você que estuda para o cara que não estuda? Recurso, meu amigo. Você tem recurso. Você tem mais recurso que um outro. O cara que aprendeu que só substantivo é a palavra que dá nome, ele pode errar o substantivo quando aparece, por exemplo, a frase não aceito um não como resposta. Já ouviu essa frase? O cara chega para a menina e fala, vamos sair, ela fala não. 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 Então ele fala assim, na próxima vez ele chega, vamos sair e eu não aceito um não como resposta. Ó, não, originalmente, é advérbio de negação. Concorda? Advérbio de negação. Mas quando eu digo não aceito um não como resposta, resposta, cabeçudo, resposta. O primeiro não é advérbio de negação. O segundo não já é um substantivo, porque ele fala não aceito, beleza, o não está ligado ao aceito. O não, o um está acompanhando o não passa a ser substantivo. Tudo bem? Outra maneira, o substantivo funciona como núcleo de um termo substantivo. Núcleo, ó, ele vai ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, do predicativo, do objeto, do aposto, tá? Todos esses termos têm como núcleo um substantivo. Então, se você identificar, por exemplo, o sujeito, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo, tá? O substantivo também pode ser acompanhado, ou vai ser acompanhado, sempre que houver essas palavras acompanhando o substantivo, eu sei que a palavra que essas palavras estão acompanhando... Nossa, ficou ruim agora. Esquece, ó. Também sei que uma palavra é substantivo quando eu tenho qualquer pronome adjetivo acompanhando um substantivo. Então, por exemplo, ó, o este, esta, isto, isso e essa só acompanham substantivo. O aquilo, aquele, aquela só acompanham substantivo. Tá? Nosso, nossa, dele, dela só acompanha substantivo. Tá? Dele, dela não. Dele, dela já funciona como substantivo, né? Caramba. Bom... então, a palavra este, esta, isto, esse, esta, só acompanha o substantivo. Então, em suma, substantivo é a palavra que dá nome, é a palavra que é acompanhada de artigo, é a palavra que é acompanhada de pronome adjetivo, este, esta, isso, aquele, aquela, tá? Nosso, nossa. E o substantivo também é núcleo de um termo substantivo. Núcleo do sujeito, do objeto, núcleo do predicativo do sujeito, núcleo das locuções, tá? São todos núcleos substantivos. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então vamos agora para cá, ó. Substantivos. São classificados como substantivos os nomes que designam pessoas, animais, vegetais, lugares, substâncias, coisas, objetos, atos, ações, fenômenos, qualidades, estados, sentimentos, sensações, tudo aquilo, enfim, que pode ser tomado como algum tipo de existência própria ou ainda que apenas imaginada. Por exemplo, a fada madrinha é um substantivo? É um substantivo. Concreto ou abstrato? Concreto. Tá? Fada madrinha é um substantivo concreto. Ah, professor, mas ela não existe. Não existe na realidade, mas na ficção ela existe. Não existe no conto de fadas? Se ela existe independente de outros, tá? Isso é um grande erro, mas que nós vamos ver daqui a pouquinho também, tá? Então, olha aqui, ó, gnomo, anjo, fada, etc. Tudo substantivo e tudo substantivo concreto. Tá? Então, o substantivo nós já vimos, já definimos, você já sabe definir um substantivo. Achou uma palavra, verifica se ela é ou não um substantivo. Tá? Grande parte das palavras são substantivas. Tá? Vamos lá. A esse critério semântico podem ser acrescentados critérios morfológicos, formais, funcionais. Do ponto de vista formal, substantivos das palavras que se caracterizam por poderem receber as flexões de gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino, número, plural e singular, e grau, diminutivo, aumentativo. Ó,
Poderem vir precedidas de artigos ou de pronomes adjetivos que a gente acabou de falar. Artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Pronomes adjetivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, dele, dela, tá? Dele e dela de novo, tá? Aquele, aquela, aquilo. Tudo bem? O homem, uma catástrofe, a certeza, essas ideias e etc, tá? Ó, o homem, uma catástrofe, a certeza, essas ideias e etc. O homem veio acompanhado de artigo, uma catástrofe também. A certeza, artigo. Estas ideias vêm acompanhado do pronome aqui. Tudo bem? Ok? Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Bom, do ponto de vista funcional, os substantivos caracterizam-se por constituírem os núcleos dos termos sintáticos. Aquilo que nós falamos também. Núcleo de termos substantivos. Então, o substantivo vai ser núcleo do sujeito. A criança dorme. Quem dorme? A criança. Vejam bem, mesmo que esta palavra seja verbo, mesmo que essa palavra seja um advérbio, tá? Ou um pronome, qualquer outra classe de palavra, se ela for núcleo do substantivo, núcleo do sujeito, ela vai ser o substantivo. Então, quem que dorme não é a criança? Criança não é sujeito? Pois é. Então, a criança aqui, que é núcleo desse sujeito, é substantivo também. Outra, objeto direto. Encontrei a criança na rua. Quem encontra não encontra algo? Sim, encontra o quê? Encontra a criança. Então, a criança aqui é o complemento de encontrei. Complemento de um verbo transitivo direto se chama objeto direto. Então, a criança, como é núcleo do objeto direto, também é substantivo. Todas as vezes que eu tiver um núcleo de um objeto direto, de um sujeito, esse núcleo vai ser um substantivo. Ah, professor, mas se for um pronome, se eu colocar assim, ela dorme, o ela passou a ser substantivo. É por isso que a gente tem pronome substantivo e pronome adjetivo. Os pronomes substantivos são aqueles que ficam no lugar do substantivo. Tá? Ficam no lugar, substituem o substantivo. São pronomes substantivos. E aqueles pronomes que acompanham o substantivo, eles são pronomes adjetivos. Então, o que fica no lugar do substantivo é um pronome substantivo. Acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Tá? Então, se eu trocar a criança por ela é um pronome substantivo que ficou no lugar do substantivo criança. Agora, se eu colocar assim, aquela criança dorme, ou aquela, estaria acompanhando o substantivo. Aí seria um pronome adjetivo, tá? Pode ser objeto indireto? Se pode ser objeto direto, o objeto indireto também é um termo substantivo. Olha só. Dei à criança o presente. Quem dá não dá algo a alguém? Dei a quem? A criança é objeto indireto. Objeto indireto sempre tem como núcleo um substantivo. Sempre, sempre, sempre. Predicativo do sujeito. Pode ser um adjetivo? Pode. Mas pode ser também um substantivo com valor de adjetivo. Tá? Então aqui, ó. Você parece criança. O valor aqui de predicativo, ele está ligado a você, certo? Só que criança é o substantivo. Então ele tem também, o substantivo também fica no lugar, né, exercendo a função de predicativo do sujeito. Predicativo do objeto, considero. Quem considera algo, considera o quê? Você. Quem que é uma criança, não é você? Então eu posso trocar o você pelo a e dizer assim, considero-a uma criança, tá? Eu sei, ó, que o predicativo é do objeto quando eu posso fazer isso aqui, ó. Considero você. Troco você pelo a. Considero a. Aí, continua. Uma criança, tá? Se eu puder trocar o objeto direto pelo a, esse uma criança aqui vai ser o predicativo do objeto. E olha só, predicativo do objeto também exerce uma função substantiva, ou seja, o termo que tem como núcleo, ou o predicativo do objeto sempre vai ter como núcleo um substantivo, tá? Então aqui, ó, presta atenção. Núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do predicativo do sujeito, núcleo do predicativo do objeto, sempre um substantivo. O que mais?
núcleo do complemento nominal. O medo da criança. Quem tem medo não tem medo de alguma coisa? Medo é verbo ou é nome? É verbo, a gente já viu, ó. Aliás, desculpa. Medo é verbo ou é nome? É nome, está acompanhado de artigo. Então, da criança é complemento nominal. Se isso aqui é o nome, da criança é complemento nominal. E olha, também um substantivo. Adjunto adnominal. Isto é brincadeira de criança. Adjunto adnominal quando está na função de locução. Então, é uma locução adjetiva. Também tem como núcleo um substantivo. Adjunto adverbial, aqui ó, sair com uma criança, está em preto, mas é esse aqui ó. Sair com uma criança, também uma locução. Então todas as locuções, assim, adjetivas, elas têm como núcleo um substantivo. As locuções adverbiais também podem ter como núcleo um substantivo. Ok? Agente da passiva, meu coração foi conquistado pela criança. Quem que praticou a ação de conquistar? A criança. Está aqui, núcleo do agente da passiva também é um substantivo. Ó, o aposto, minha irmã, uma criança, não conhece esse segredo, tá? E o vocativo, criança, venha cá, tá? Criança, venha cá, criança também é um substantivo. Então, o substantivo vai ter a função de ser núcleo desses termos. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, os adjuntos adnominais em forma de locução, os adjuntos adverbiais e por aí vai. Tá? Todos esses aí. Então, para eu identificar, normalmente eu não se pede para identificar o termo com o substantivo. Não. Isso aqui você vai precisar, na verdade, para saber as orações subordinadas substantivas. Tá? Você precisa saber quais os termos que têm como núcleo um substantivo e quais são transformados em oração. No caso, o sujeito, objeto direto, complemento nominal, predicativo, o aposto, adjunto adnominal e o agente da passiva. Né? São 7, adjunto adnominal não. Tá? Sujeito, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, tá? O aposto e o agente da passiva. São esses que são transformados em oração para serem orações subordinadas substantivas. Tá? Isso aqui, na verdade, é para você saber qual a função que o substantivo exerce dentro de uma oração. Então, o substantivo é núcleo desses termos todos que nós falamos aqui. Tá? Agora, quando você vai ver termos ou orações ou exercícios relacionados ao substantivo, é sempre em relação à sua função, às vezes, né? Qual a sua classificação, plural, singular, masculino, feminino, etc. Tá? Beleza? Então vamos lá. Primeira classificação do substantivo é aqueles, se você, quanto à sua origem aí, né? Se ele é próprio ou ele é comum. O que é um substantivo próprio? Normalmente você identifica substantivo próprio como nome. Então, próprio é tudo que é particular. Tá? Particular. Por exemplo, árvore é próprio ou é comum? É comum. Todo aquele arbusto enorme se chama árvore, não é isso? Agora, jacarandá, Guarantã. Sabe que Guarantã é nome de uma árvore, também nome de uma cidade de Mato Grosso, Guarantã do Norte. Tá? Uma cidade muito simpática, inclusive no norte de Mato Grosso, divisa com o Pará. Tá? Então, Guarantã. Guarantã é uma árvore. Então, Guarantã é um nome próprio. Agora, a árvore é comum. Tá? Cachorro. Cachorro é um nome comum. Agora, totó, zizal. Tem um cachorro que chama zizal. Né? Sempre que o cara colocou o nome de zizal no cachorro. Totó, zizal, birigui. Esses nomes são nomes próprios. Nem todo cachorro tem nome de zizal. Então, eles são particulares de alguns cachorros. Tá? Então, substantivo simples, comum, aliás, substantivo comum, é aquele que não é particular. O próprio é particular, tá? Então aqui, comum, próprio é o que designa um único indivíduo ou um conjunto, escreve-se com letra maiúscula, Fernanda, Pará, Deus, Jacarandá, Guarantã.
comum é que se aplica a todos os seres de uma espécie, homem, país, estado, são todos comuns, tá? Então, próprio, particular, comum não é particular, tá? Coloca isso aí para você entender. Então vamos lá, gente, ó, próximo passo aqui, ó, substantivo concreto e abstrato. Presta atenção. Substantivo concreto é todo aquele substantivo que existe independente de outro. É aquele que existe concretamente, aquele que existe com uma forma própria, ou ainda aquele que você pode socializar, tá? Esquece se você tem esse conceito que eu vou falar agora, esquece. Tem muitos professores que falam substantivo concreto é aquele que você pode pegar. Substantivo abstrato é aquele que você não pode pegar. Não, não é isso, gente. Para com isso. Você não pode pegar a luz e a luz é concreta, tá? Agora, a luz existe independente de mim e de você, tá? Se você enxerga, se eu apagar a luz aqui, você vai verificar que a luz foi apagada. Então é uma coisa que eu posso socializar com você. O vento não dá para você pegar, mas ele é concreto, tá? Então concreto existe independente de outro. Ele tem uma existência individual, independente do outro. Não depende de outra pessoa ou de outro ser para que ele possa existir. Ó, por exemplo, a fada madrinha. A fada madrinha é um substantivo concreto. Ah, mas professor, mas como que é concreto se ele não existe? Não existe na realidade, mas na ficção existe. O super-homem não existe na realidade, mas na ficção ele existe. Então ele tem uma forma própria na ficção. Então, se você imaginar uma coisa que tem um estereótipo, uma forma, esse substantivo é concreto, tá? Por exemplo, ó, casa, livro, saci, concreto, tá? Não tem o saci, não tem o personagem? Concreto. O anjo, asinha, né? Concreto. Tá certo? Mas o que foi? Eu fiz asinha, não fiz assim, eu fiz assim. Tá? Ó, fada, é concreto. Tá? Então, tudo aquilo que existe independente de outro é concreto. Tudo bem? Substantivo abstrato. Designa o nome das qualidades, das ações, dos estados, dos sentimentos. Então, beleza, esperança, sensatez, crueldade, sofrimento, amor, dor. São todos substantivos abstratos. Tá? O amor é abstrato. Tá? Ah, professor, mas quando eu estou apaixonado, meu coração fica... Você pode estar com uma taquicardia, você vai morrer. Tá? Toma cuidado. O amor não dá. E não vem com aquele negócio... Tem menininha que o carinha chega para ela e fala assim, olha, querida, vem cá que eu vou te mostrar o tamanho do meu amor. Não dá. O amor é abstrato. O amor não tem forma. Isso não é amor. Isso não é amor. Tá? Isso pode ser outra coisa, mas não é amor. Tudo bem? Então, substantivo concreto é tudo aquilo que existe independente de outro. Existe e tem uma forma. É possível que eu socialize, que eu divida com você, que você enxergue aquilo que eu enxergue, que você veja aquilo que eu vejo, tá? Que você veja aquilo que tem uma existência exterior a mim. Não depende de mim. Tá? Então amor, dor, são todos abstratos. Não tem como eu falar assim, eu estou com uma dor de dente, sente aqui minha dor. Não tem como. Você não tem como sentir a dor. A dor é individual, ela só existe porque a pessoa existe. Ela só existe em função da pessoa. Tudo bem? Então, ó, presta atenção nisso. Bom, além disso, eu ainda tenho a formação dos substantivos, ou seja, o substantivo em relação à sua formação. Presta atenção. Ele pode ser simples, formado apenas por uma palavra. Tá? Então, por exemplo, correio, couve, é simples. Agora, se for falar assim, correio eletrônico, pronto. Eu já tenho um substantivo composto. Tá? Se eu falar couve-flor, eu já tenho um substantivo composto. Então, simples é formado por apenas um radical, apenas uma palavra. Composto é formado por mais de uma radical. Então, couve-flor, pombo-correio, passatempo, aguardente. Ah, professor, mas passatempo não tem hífen. Aguardente também não tem hífen, não precisa. As palavras compostas podem ser compostas por composição, por justaposição, né? Aqui no caso, justaposição, ou aglutinação. Tanto faz, tá? Que é o caso do aguardente. Tá certo? Ou elas podem ter hífen ou podem não ter hífen, tá? Primitivo é aquela palavra que veio primeiro. É aquela palavra que você usa para originar outras palavras.
tá? Então, ferro, mar, carro são substantivos primitivos. São substantivos que vieram primeiro. Agora, derivado são substantivos que se originam do primitivo ou de outro substantivo. Por exemplo, ferro, eu posso falar ferradura. Ó, ferro é primitivo, ferradura já é derivado de ferro. Mar é primitivo, agora maré já é derivado de mar. Carro, primitivo. E carroça? Carroça é derivado de carro. Tudo bem? Beleza? Então eu tenho substantivos primitivos, substantivos derivados. Substantivos simples, substantivos compostos. Simples, apenas uma palavra. Composto, mais de uma palavra. Primitivo, a palavra que veio primeiro, que dá origem a outras. E derivada, aquela formada por outra palavra. Beleza? Tranquilo? Moleza isso. Isso é moleza, não tem como errar. Bom, formação no feminino. Regra geral para se formar o feminino. Normalmente, você coloca a para o feminino e ou para o masculino, certo? Essa é a regra geral. Então aqui, ó. De modo geral, forma-se o feminino substituindo-se a desinência o pela desinência a, tá? No caso, o feminino, então, de menina, eu falo, de menino eu formo menina e de gato eu formo gata. Mas os processos de formação do feminino são bem variados, tá? São bem variados. Observe grupos de substantivos abaixo relacionados de acordo com as terminações dos femininos. Tá aqui, ó. Presta atenção. Regras especiais. Então, a regra geral é que eu transformo o o do masculino, coloco o a e transformo em feminino. Isso é o mais normal, o mais comum. Agora, existem casos especiais. Por exemplo, se a palavra terminar em or ou ora, eu coloco... Aliás, desculpa. Se a palavra terminar em or, eu faço o feminino colocando ora. Então, de cantor, cantora. Doutor, doutora. Moleza, isso ninguém erra, né? De ão, eu posso colocar o an em algumas palavras. Então, campeão vira campeã. Cirurgião vira cirurgiã. Certo? Ó, de ão pode ser oa também. Leão, leoa. Patrão, patroa. Tá? Ião pode ser ona também. Então, solteirão vira, no feminino, solteirona. Tá? Agora, todas essas palavras aqui, pelo amor de Deus, ninguém erra, né? Nós estamos falando apenas casos especiais de regra do or, ora, ão, an, o ão, o, aua, né? Oa e o ão, ona. Ão, oa, ão, ona. São palavras que nós não erramos, tá? São palavras do nosso cotidiano. Então, essa não tem por que errar, tá? Bom, acréscimo de a. Juiz, eu acrescento a só para fazer juíza. General, generala, tá? Existe a palavra generala. Presidente, presidenta. Tem muita controvérsia em relação ao presidente e presidenta, mas a palavra presidenta existe na nossa língua, na nossa gramática e no nosso dicionário, tá bom? Ó, terminação esa. Barão, baronesa. Camponês, camponesa, tá? Então, veja, barão, baronesa, camponês, camponesa. Terminação essa, conde, condessa, tá? Terminação ina, czar, czarina. São poucas, eu acho. Eu não conheço outra palavra, não estou me recordando agora com ina, mas são muito poucas. Ó, dor, tor, atriz. Então, imperador, imperatriz. Ator, atriz. Então, dor e tor, você tem a terminação triz, tá? Então, imperador, imperatriz, ator, atriz, tá? Bom, agora nós vamos ver a formação do masculino e feminino com alguns tipos de substantivos. Então, vejam bem. Eu tenho duas formas aí de fazer... gerais de fazer o masculino e o feminino. Uma forma é aquela em que eu tenho uma forma para o masculino e uma forma diferente para o feminino. São chamados substantivos biformes. E a outra maneira são aqueles que a mesma palavra
a mesma palavra vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Que são chamados substantivos uniformes. Então preste atenção. São duas maneiras de eu fazer o masculino e o feminino. Vamos voltar aqui um pouquinho para você verificar. Ó, quando eu falo cantor e cantora, veja, não é a mesma forma para o masculino e o feminino. Eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Uma forma para o masculino, outra para o feminino. Certo? Então aqui eu tenho substantivos biformes. Todos eles, campeão, campeã, cirurgião, cirurgiã, são duas formas diferentes. Formas que eu sei que é biforme, porque eu tenho uma forma para o masculino e não é a mesma forma para o feminino. São formas diferentes. Uma para o masculino e outra para o feminino é biforme. Agora, quando eu tenho apenas uma forma, a palavra não muda, ela fica do mesmo jeito, tanto para o masculino quanto para o feminino, eu tenho chamado substantivo uniforme, tá? Que podem ser epicenos, sobrecomuns ou comuns de dois gêneros que nós vamos ver agora, tá? Então, ó, de novo, a mesma forma para o masculino e o feminino, e eu tenho de três tipos: epiceno, comum de dois e sobrecomum. O que vai mudar? Vai mudar a colocação do artigo, tá? Então a palavra não muda, mas o artigo muda. Ou não muda o artigo. A palavra é a mesma, tanto com o artigo quanto a palavra é a mesma, mas ela se refere tanto ao masculino quanto ao feminino. Ou você usa para animais, que é um outro tipo, tá? Então são de três tipos que nós vamos ver agora. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, sobrecomuns. Não aceita nem a flexão do elemento determinante. Ou seja, coloque aí, ó. O artigo não se modifica, tá? O artigo não se modifica. Então vejam bem, quando eu falo a vítima eu trato tanto para o masculino quanto para o feminino. Tanto para o masculino quanto para o feminino. A vítima era um rapaz de 18 anos. Tá? Eu não vou falar o vítima. A vítima, a palavra vítima é tanto para o masculino quanto para o feminino e o artigo se mantém. Então, quando eu tenho um substantivo uniforme em que o artigo se mantém tanto para o masculino quanto para o feminino, eu tenho um substantivo uniforme sobrecomum, tá? Mesma coisa vai acontecer com a testemunha. Eu não falo a testemunha e o testemunha, eu falo só a testemunha. Então, testemunha é um substantivo uniforme, porque testemunha não vai mudar tanto para o masculino quanto para o feminino, e o artigo também não muda. O monstro. Eu chego para uma menina e falo, você é um monstro. Não existe monstra. É o monstro. Você é um monstro. Tá? Ó, o cônjuge. Cônjuge, esposo ou esposa, cônjuge é sempre o cônjuge. Ela é o cônjuge dele, tá? Então aqui, ó, não mudando, tá? O artigo e a palavra servindo tanto para o masculino quanto para o feminino, eu tenho o substantivo uniforme sobrecomum. Vai servir, por exemplo, a criança também. Criança também é uniforme. Tudo bem? Sobrecomum. Então tá aí, o sobrecomum primeiro. São três tipos de substantivos uniformes. Sobrecomum, comum de dois e o epiceno. Bom, se o sobrecomum não muda o artigo, o comum de dois, o artigo vai se modificar dependendo do gênero da pessoa que você está identificando. Então, ó, caracteriza pela flexão do elemento determinante, artigo, pronome, etc. Então eu falo, o ou a jovem. Ela é uma jovem, ele é um jovem. O ou a colega, ele é meu colega, ela é minha colega. Veja, a palavra colega não se modifica, por isso que ele é um substantivo uniforme. O que vai modificar quando é comum de dois é o artigo, ou o pronome, a palavra que está determinando. Então aqui, este estudante ou esta estudante, tanto faz, tá? Então vejam bem. Se a palavra servir tanto para o masculino quanto para o feminino, eu sei que é um substantivo uniforme. Se esta palavra tiver um artigo e esse artigo não puder ser modificado, ele ficar sempre da mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, eu tenho um sobrecomum.
Agora, se o artigo se modificar, eu tenho um substantivo uniforme, só que comum, de dois gêneros, que é o caso desse aqui. Tá bom? O outro é o chamado epiceno. Quando que um substantivo é epiceno? Veja, ele é um tipo de sobrecomum, ou seja, o artigo não se modifica, tá? Mas eu uso só para animais, tá? Então, alguns animais, eu utilizo um tipo de sobrecomum, ou seja, o substantivo tanto para o masculino quanto para o feminino, mas o artigo não se modifica também. Então, aqui, ó, eu vou falar o papagaio, eu não vou falar o papagaio e a papagaia. Não existe papagaia. É um papagaio macho ou um papagaio fêmea. Eu vou identificar se é masculino ou feminino pelo macho ou pela fêmea, tá? Macho ou fêmea. Presta atenção que já apareceu em concurso macha e fêmeo, que também é possível, tá? Por incrível que pareça. Macha e fêmeo, tá? Ó, a barata, o tatu e a onça macho, a barata, o tatu, a onça fêmea, tá? Toma cuidado com o elefante. Não é o elefante macho e o elefante fêmea. É o elefante e a elefanta. Ou aliá. Tá? Aliá também é um tipo de elefante feminino. Tudo bem? Beleza? Então, ó, substantivos, quanto ao gênero, podem ser uniformes ou biformes. Então, nós vimos o uniforme, aquele que só tem uma forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Tudo bem? Beleza?